hacer la ponencia. Buenas tardes a todos, a todas. Vamos a dar inicio al panel que nos convoca esta tarde en el cuarto congreso sobre los desafíos de los derechos humanos. Agradecemos, por supuesto, a Iberosur por la organización y también a la Universidad Mercatorum, y sin dilaciones voy a convocar a la primera ponente, que es Rita de Cassia Andreossoli Brasila Perón, e Isabela Teixeira de Meneses Reino. Olá, boa tarde. Tudo bem? Me ouvem bem? Espero que sim. Vou tentar compartilhar com vocês uma breve apresentação sobre o nosso trabalho. Peço desculpas porque não sou tão afeta a essas tecnologias, mas mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui presente. Eu sou Isabela, mas estou também representando a doutora Rita de Cássia. Nós estamos desenvolvendo essa pesquisa juntas com muito carinho e também muita preocupação com um tema que não é somente atual, mas é preocupação sempre presente. Então, nosso trabalho, como título de Criança em Adoção, Desafios Jurídicos e Efetivação dos Direitos Humanos, é um trabalho que tem como objetivo analisar os desafios jurídicos enfrentados no processo de adoção no Brasil. A gente está considerando a efetivação dos direitos humanos durante o período de adoção e também o de acolhimento institucional. Além do acolhimento institucional, a guarda sobre as famílias acolhedoras também. O problema central da nossa investigação ele pode ser dividido em dois momentos. O primeiro é a diferença entre crianças em processo de adoção e as crianças em acolhimento institucional, né? A gente precisa considerar que aquelas que permanecem em acolhimento institucional, sejam em abrigos, nem sempre são aquelas que estão também em famílias acolhedoras. Elas ainda estão dentro do processo de adoção para serem preparadas ali para encontrar uma família dentro do processo. Entretanto, elas estão sob a guarda estatal. E elas têm características um tanto quanto diferentes, porque nós sabemos que as condições de afeto, as condições de cuidado nesses dois locais são muito diferentes. E se você estar em um lar institucional onde existem diversas crianças, é muito diferente de você estar em uma família substitutiva, onde você talvez tenha mais espaço, mais voz e mais cuidado. Entretanto, nenhum desses dois substitui a família, o lar, como um todo. E essa é uma preocupação que a gente vai buscar analisar através de dados apresentados pelo Sistema Nacional de Habitação. Ele nos permite, através do CNJ, verificar quais são os dados levantados do Brasil sobre a situação dessas crianças. Um outro ponto central da investigação são as eficácias das medidas de proteção. Então, a gente busca responder se as medidas adotadas pelo Sistema de Proteção à Criança são igualmente eficazes para ambas as categorias de menores. Como objetivo do estudo, podemos dividir, então, em três momentos. Primeiro, examinar a efetividade das normativas existentes. Então, e, através disso, analisar as normativas presentes no ECA e também a estrutura do Sistema Nacional de Adoção, que é chamado de NSA, e verificar se a distinção na tutela dos direitos das crianças em diferentes fases do acolhimento e do processo de adoção. O segundo objetivo é identificar as dificuldades no processo adotivo, né? Então, prever e observar a partir dos dados levantados pelo CNJ quais são as dificuldades durante todo o processo, tanto para o adotante quanto para a criança. E se existe preferências ao selecionar as crianças disponíveis. Um terceiro objetivo seria analisar os dados estatísticos presentes no NSA e observar quais são os perfis das crianças adotadas e as que ainda permanecem acolhidas e não são adotadas, não são, e permanecem ali em abrigo institucional. A metodologia da pesquisa, em um primeiro momento, tem um caráter qualitativo,
através do método dedutivo. Então, a gente utilizou o método dedutivo partindo de uma premissa geral, que são os direitos humanos e a proteção integral da criança, para poder fazer análise particular sobre a adoção no Brasil. A revisão bibliográfica, então, a partir de leituras de literatura estrangeira e também brasileira, através de livros e artigos, enfim, todos em bases de dados, e também a técnica documental, que foi, de fato, examinar os relatórios de informação do NSA. Abro um excepcional momento aqui para dizer que é interessantíssimo a análise dos dados da NSA. É uma plataforma muito fácil de mexer, é extremamente fácil para que a população possa verificar quais são as condições da adoção no Brasil. É uma plataforma interativa, você vai mexendo no site, ele vai respondendo ali com as características que você seleciona e ao mesmo tempo, a análise desses dados é um tanto quanto difícil de aceitar, porque mesmo que a gente saiba a realidade da adoção no Brasil, ali nós temos números que mostram e comprovam o quanto existe disparidade no processo de adoção. Um pouquinho desses dados a gente vai mostrar mais para frente. Então, uma das principais conclusões, já partindo para esse momento do trabalho, é, obviamente, né, a vulnerabilidade da criança em acolhimento. A criança ela já está entre as minorias e os grupos vulneráveis. Entretanto, a criança em acolhimento institucional, no processo de adoção, ela é hipervulnerabilizada. Ela está ali sem o cuidado da família sanguínea ou da família afetiva neste momento. Ela já passou por uma dificuldade de relacionamento anterior com seus genitores, e com certeza a condição com a qual ela se encontra nem sempre é a melhor para o desenvolvimento emocional e social. A gente sabe que o seio da família é onde a criança se desenvolve em todas as suas habilidades, né? Onde tem a formação do caráter, é onde tem a formação do seu plano de desenvolvimento enquanto pessoa. E a falta de acompanhamento adequado dentro dos lares institucionais, eles são privativos que, por vezes, comprometem o desenvolvimento da criança, enquanto habilidades emocionais e também sociais. Uma outra conclusão que nós podemos observar são os perfis das crianças disponíveis para adoção. Como eu comentei com vocês, ao analisar o NSA, é chocante a gente se deparar com os números. Eu não trouxe o relatório completo aqui, porque são muitos e muitos dados, mas a gente apresenta isso de forma descritiva e justificando no texto o porquê da escolha de cada um desses parâmetros, de cada filtro que a gente analisou e optou por trazer para o texto. Mas é interessante mencionar é que as crianças disponíveis para adoção, a maioria delas é parda ou branca. Entretanto, as que são adotadas são as brancas. Existe um número considerável de crianças negras, mas que é raríssimo de serem adotadas. Os menores de 4 anos e sem necessidade especial têm maior prevalência para que sejam adotados. As crianças que têm alguma doença congênita, uma doença degenerativa, ou até mesmo de caráter que possa ser, falta a palavra agora, mas que possa ser contagiosa, isso, raramente elas são adotadas. Os números só aumentam. A gente faz o acompanhamento mensal e esses números só aumentam. As crianças maiores de 4 anos também. Quanto mais velha a criança fica, isso é muito nítido de analisar no quadro, maior a dificuldade dessa criança ser acolhida. Ademais, quando existem grupos de irmãos, a preferência que a legislação atual ela faz a partir do ECA é que a criança ela seja adotada com seus pares, com seus irmãos. Isso também é um fator que dificulta o processo adotivo. E todos esses perfis que são apresentados no NSA pelo CNJ, eles são retirados das crianças que ainda estão presentes para adoção e também daquelas que podem, que já foram acolhidas. Então, é possível fazer essa comparação e, de fato, verificar quanto tempo essas crianças ficam no processo de adoção e quais são as diferenças entre aquelas que já estão adotadas e as que permanecem no sistema. Todas essas escolhas e esse perfil que é traçado vem através de um questionário que os pais preenchem
quando eles se disponibilizam para adoção. E esse questionário, por vezes, ele tem tom discriminatório. A gente sabe que essas escolhas acabam por deixar crianças para trás. E essa dificuldade no período de adoção, a gente tentou levantar a partir das bases do todas as prerrogativas e princípios de proteção ao melhor interesse da criança, do menor invulnerabilidade e também dos direitos humanos, de que forma o sistema ele pode não prejudicar, evitar maiores danos. Então, o acompanhamento dessas crianças em diferentes situações no processo de adoção, ele causa diversos impactos. Esses relatórios, eles mostram para nós, não só no NSA, mas também os relatórios interdisciplinares que a Justiça da Infância e da Juventude proporcionam. Disculpe, Isabela, discúlpame. Claro. Tá mutado, professora. Tá mutado o seu áudio, professora. Ahí está. Discúlpeme por la interrupción. ¿Podrías subir el volumen, por favor? Porque no llega bien a la audiencia. Te lo Ah, agradecemos. claro. Muy Fala amable, mais gracias. alto, talvez. Então, retomando essa parte do acompanhamento das crianças nas diferentes formas de situação de adoção, uma delas é o processo de adoção, que ele evidencia que as crianças em processo de adoção, elas devem receber um acompanhamento contínuo por equipes interdisciplinares da Justiça da Infância e da Juventude. E essas equipes interdisciplinares, elas fornecem também relatórios das condições tanto das crianças quanto dos, dos, dos pais que estão no processo de adoção. E esses relatórios, eles devem ser feitos tanto enquanto a criança está nas famílias acolhedoras ou também nas instituições. E esse controle, ele acontece justamente para que possa ser verificado quais são as condições que essa criança está, tanto para o seu desenvolvimento social e também para o seu desenvolvimento emocional. A gente observa que existe a necessidade de aprimoramento dessas equipes. Hoje já existe, em algumas áreas da infância e da juventude, um reforço grande nas equipes interdisciplinares. Entretanto, ainda não se pode dizer que é suficiente, porque as condições de vida dessas crianças, elas devem ser sempre reguladas e regulamentadas, para que não se fira nenhum outro direito, né? Nenhuma outra dificuldade seja aumentada neste processo que é tão vulnerável e tão delicado. De forma geral, é necessário um fortalecimento da tutela do Estado. Essa criança ela está sob os cuidados do Estado, sob a sua proteção. Então, se faz necessário aprimorar os mecanismos de fiscalização dessas instituições acolhedoras, incentivar as políticas públicas que promovam a adoção tardia, né, que a gente observou o perfil dessas crianças que demoram ou que não são adotadas, e também a interação de grupos entre irmãos para que essas adoções elas aconteçam. Da mesma forma, a adoção ela deve ser vista como um direito fundamental, ela deve ser enxergada dentro da perspectiva dos direitos das famílias, como um pilar estrutural a partir da afetividade. Isso deve ser mais falado, mais divulgado, mais trazido nos debates, sejam eles acadêmicos ou não, sejam eles apenas de discussão à sociedade. Por fim, a gente deve observar, né, a adoção como um direito fundamental da criança. Então, a proteção integral, ela tem que estar sempre no topo do entendimento de toda análise quando se trata de menores. Concomitantemente, os direitos humanos, eles andam entrelaçados, um é subsidiário ao outro, na verdade, um está dentro do outro. Os direitos fundamentais, e mais uma vez reforçamos a importância da adoção como direito fundamental da criança. A convivência familiar, então o direito à convivência familiar, seja para aquela que está também em família substitutiva. E, por último, e não menos importante, o desenvolvimento integral da criança. Então, a partir das equipes multidisciplinares, a partir da fiscalização dos serviços das varas da infância e da juventude, que se possa promover o desenvolvimento integral, observando as necessidades sociais, psicológicas, morais,
e educacionais dessa criança. Nesse sentido, professor, eu agradeço pela oportunidade. É, é um tanto quanto rápido para a gente abordar um assunto tão delicado, mas também tão instigante. Muchísimas Vou encerrar gracias, aqui. Isabela, por esta interesantísima presentación sobre la adopción o niños y niñas en adopción. Ahora vamos a dar paso en este panel a la siguiente expositora, que es Nayane Costa Nascimento, de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, para que pueda exponer su trabajo también. Boa tarde a todos. Imagino que aí seja bom dia, talvez. É um prazer estar aqui com todos vocês. Como a professora me apresentou, meu nome é Nayane Nascimento, sou advogada e sou doutoranda em Direito Privado pela PUC Minas. Bom, o tema do meu trabalho é sobre o dilema biojurídico do descarte de pré-embriões criopreservados. É um tema que tem uma conotação um pouco também no âmbito que envolve a interdisciplinariedade tanto da medicina quanto do direito, haja vista que há um dilema que envolve dois grandes princípios do biodireito, como a autonomia privada e o princípio bioético da precaução. Isso porque, quando se fala em criopreservação de pré-embriões, é, de certa forma, uma técnica empregada na reprodução humana assistida que garante aí o maior controle do planejamento familiar. Então, quando nós temos, né, pré-embriões excedentários, eles são congelados, o que nós chamamos de criopreservados, e eles podem ser, né, o grande objetivo que tem uma utilização futura ali pelos receptores, né, pelo casal, pela pessoa, enfim. Então, o dilema que surge hoje aqui no nosso país, ou seja, no Brasil, e de certa forma também no mundo, é quando esses pré-embriões, eles não são mais necessários, ou eles não são mais quistos pelos seus receptores, né, pelo guardião, e levanta essas questões, como eu disse, bioéticas e jurídicas sobre o possível descarte. No Brasil, nós não temos uma legislação federal que regulamente esse descarte. Tá? Houve uma resolução, uma norma deontológica do Conselho Federal de Medicina, em que essa norma ela previa que deveria haver, pelo menos, a criopreservação no prazo mínimo de 3 anos. Essa ideia ela surgiu até com uma leitura errônea da Lei de Biossegurança, que também sugeria esse controle mínimo de 3 anos, mas quando eu falo que houve um erro, porque a legislação ela fazia uma previsão apenas dos pré-embriões que já estavam criopreservados na constância da lei. Ela deixou muito claro, então, aqueles que iriam ser criopreservados após a vigência da lei, a gente não tinha ali nenhuma tutela normativa. Hoje, no Brasil, nós não temos legislação, como eu disse, a norma deontológica do Conselho Federal de Medicina, ela nada diz sobre esse período, né? E aí a discussão sobre esse descarte, ela envolve o direito da autodeterminação reprodutiva, né, já que há uma necessidade de segurança jurídica e uma previsibilidade das práticas médicas. Nós temos, ao revés, algumas interferências jurídicas no âmbito médico, acerca de algumas diretrizes internacionais que vão recomendar, sim, os períodos mínimos de criopreservação. E aí, voltando novamente a essa celeuma, né, o grande dilema é que se uma clínica ela pode impor este período mínimo, né, eu posso determinar um período mínimo, parece que eu estou sem vídeo, é isso? Agora que eu vi aqui, vocês não estão me vendo? Desculpa, eu estou aqui falando e parece que vocês não estão me vendo, né? No se puede ver el video, Nayan. Perdão, fui falando aqui e eu não percebi. No Não te sei o que está preocupes. acontecendo. A ver. Bom,
E aí, de certa forma, nós temos, então, essa exigência mínima de 3 anos, como eu disse, né, voltando aqui, essa exigência, ela seria uma imposição? Aqui no Brasil, a gente tem um jargão que nós chamamos de venda casada, né? Seria um contrato casado quando eu imponho para um receptor essa imposição do prazo de 3 anos? Por outro lado, o evento social que justifica os 3 anos são a alta taxa de mortalidade de crianças até 3 anos de idade. Então, o que justifica aí evitar um descarte prematuro e permitir também avanços científicos que possam impactar as decisões dos próprios genitores. Os desafios que a gente tem no que tange a essa regulamentação seria, no Brasil, uma ausência de legislação específica, a falta de uma norma clara perpetua a segurança jurídica, né? Por outro lado, esse duelo entre autonomia privada e segurança jurídica, como sobressair disso, já que há uma necessidade de um equilíbrio entre o direito dos receptores, o direito dos genitores e o princípio da precaução, e até que ponto, então, uma vida em potencial, que seriam pré-embriões, ela deve ser protegida. Então, seriam aí esses desafios para uma regulamentação. E aí, para uma proposta de solução desse impasse, a gente teria uma elaboração, a ideia de uma elaboração de uma legislação específica que possa estabelecer critérios mínimos e critérios objetivos para esse descarte. Eu até defendo, sim, um prazo mínimo para que haja essa criopreservação, para que haja esse descarte. Uma pactuação contratual prévia, isso é importante, né? É o que nós chamamos de um termo de consentimento livre e esclarecido entre pacientes e clínicas, destinando esses embriões, esses pré-embriões. Também, né, uma solução que me parece que isso já há em Portugal, uma criação de um banco nacional de pré-embriões. Em Portugal já tem um banco nacional de gametas, não é de pré-embriões, mas é de gametas, quando há voluntárias, né, seja para pesquisa, seja para casais inférteis, e aí talvez até pegando um pouco o gancho do tema da cola anterior, uma adoção de uma abordagem mais prudente e protetiva nessa dignidade, nessas adoções, e aí no caso não de crianças, mas de pré-embriões. É isso. O tema, de certa forma, sendo de uma maneira bem rápida aqui, ele exige um diálogo de fontes, um diálogo entre o direito, entre a medicina, entre a bioética, para garantir aí soluções jurídicas seguras, eticamente adequadas, também sociais aceitáveis. É importantíssimo que a autonomia privada ela faça aí uma interseção, um diálogo entre a permissão dos indivíduos que eles tenham sobre o controle do seu próprio corpo, sobre também os seus elementos biológicos, e que carece mesmo, né, esse trabalho, ele é apenas um trabalho de uma forma para noticiar a necessidade de um marco regulatório para garantir aí a segurança jurídica tanto dos pacientes quanto para as clínicas nessa celeuma de descarte e de criopreservação desses pré-embriões. Eu agradeço a atenção, lamentavelmente parece que vocês não estão me vendo, né? E eu vou tentar aqui, talvez até no curso aí do painel, fazer aquele método primitivo de ligar e desligar a câmera novamente para que vocês possam me ver. De certa forma, eu agradeço a todos, agradeço à professora Natália pela compreensão e espero que mesmo sem a câmera vocês possam ter me visto, me ouvido e entendido um pouco sobre o meu trabalho. Muito obrigada. Muchas gracias, Nayantzi. Pudimos escucharte atentamente. Lamentamos el inconveniente técnico y vamos a pasar ahora a la próxima expositora, que es Flavia Piscinin, Paz, Jefferson Díaz y Marcelo Gordel-Gudber. Vamos a escuchar sus trabajos. Ellos son de la Universidad de Marília, Brasil.
si están por ahí. Boa tarde, professora. É um grande prazer estar participando desse grandioso evento. E eu trago hoje uma discussão acerca da intersecção entre pluralismo jurídico e poliarquia. A ideia é analisar como esses conceitos eles podem contribuir para uma democracia mais inclusiva e uma democracia, então, mais participativa. A democracia contemporânea, como sabemos, ela enfrenta vários dilemas. Apesar da existência de eleições, parlamentos e mecanismos institucionais, ainda há uma desconexão entre o sistema político e as demandas reais da sociedade. E isso se deve, em grande parte, às limitações estruturais da própria democracia representativa. O objetivo desse artigo, ele é apresentar a teoria da poliarquia desenvolvida por Robert Dahl e o conceito de pluralismo jurídico que ele oferece e destaca soluções para complementar a nossa ideia de democracia. A poliarquia, ela enfatiza a importância da participação e da contestação política, enquanto pluralismo jurídico, ela defende a ideia que o Estado não pode ser a única fonte de normatividade. A convergência dessas abordagens, elas seriam capazes de fortalecer as práticas democráticas e ampliar os canais de representação por meio da própria população. Para chegar na construção desse artigo, foi utilizado o método hermenêutico e dialético, sendo a pesquisa de caráter analítico e exploratório, dentro de uma concepção teórica e conceitual de cunho qualitativo no que se refere, então, à abordagem do próprio problema da pesquisa. Então, para entender a relação entre poliarquia e pluralismo jurídico, é essencial nós revisitarmos algumas teorias que explicam a origem do Estado democrático. E aqui eu trago duas grandes teorias, a teoria naturalista, representada por Aristóteles, que argumenta que a vida em sociedade ela é uma consequência natural da condição humana. Para Aristóteles, o homem é um ser político que só se realiza plenamente dentro da polis. Em contrapartida, a teoria contratualista, que emerge no século XVII, que tem aí como expoentes Thomas Hobbes, Locke, Rousseau, sugere que o Estado ele nasce de acordo entre indivíduos e que eles deveriam renunciar parte da sua liberdade em troca de segurança e de ordem. Para Hobbes, por exemplo, esse contrato resultaria da soberania absoluta dos governantes. Já se fôssemos analisar a visão de John Locke, ele defende um governo limitado, onde o cidadão manteria direitos inalienáveis, como a própria propriedade privada. Rousseau, por sua vez, ele propõe aquela vontade geral, na qual o poder político ele deveria refletir o interesse coletivo e não apenas a vontade das elites. A partir dessas visões, para nos contextualizarmos teoricamente, é possível compreender o desenvolvimento da democracia como um modelo já institucionalizado. Mas mesmo os regimes democráticos que vivemos hoje, podemos chamar de regimes democráticos modernos, há uma exclusão sistemática de certos grupos sociais que exigem a busca por alternativas teóricas e práticas para ampliar essa participação política. E aí entra Robert Dahl. Dahl introduziu o conceito de poliarquia para descrever um modelo de uma democracia real. Para Dahl, a democracia plena, o ideal de democracia, ele deve ser alcançado pela representatividade do cidadão. E ele coloca 8 garantias institucionais: eleições livres e justas, permitindo uma alternância no poder, liberdade de expressão, garantindo debate público, autonomia das associações políticas, permitindo, então, uma organização da sociedade civil e inclusão política. Nesse ponto, a população poderia participar mais efetivamente das decisões. A partir dessas premissas de Dahl, constrói-se um modelo de democratização com base em 2 dimensões: a contestação pública e a participação política. Se nós olharmos para diferentes países, percebemos que poucos são plenamente democráticos. Muitos oscilam entre uma hegemonia fechada, que não permite participação política nem contestação, e oligarquias competitivas, onde há competição eleitoral, mas a participação da população ela é restrita a grupos extremamente privilegiados.
Dow defende uma democracia verdadeiramente inclusiva e que ela precisaria ampliar esses eixos, permitindo que mais cidadãos participem e que a diversidade de opinião seja respeitada. No entanto, a teoria da poliarquia não aborda diretamente o problema da exclusão jurídica ou pluralismo jurídico. Esse pluralismo jurídico, ele rompe a ideia de que o Estado é a única fonte legítima de direito. E ele reconhece normas sociais, costumes, tradições, que isso também vem a desempenhar um papel na regulação da sociedade. Boaventura de Souza Santos é um dos principais teóricos do pluralismo jurídico. Segundo Boaventura, a sociedade marcada pela desigualdade muitas vezes não tem um reconhecimento do seu direito pelo direito estatal, porque muitas vezes ela está excluída desse contexto e a sua realidade não é abarcada. Um exemplo clássico de pluralismo jurídico são as comunidades indígenas. No Brasil, por exemplo, eles possuem um sistema próprio de resolução de conflitos, muitas vezes mais eficaz e culturalmente mais adequado que o sistema judiciário formal. O mesmo ocorre com os movimentos sociais urbanos e rurais, como ocupações habitacionais. Temos convivências nessas organizações e discussões dos seus direitos dentro da organização coletiva que visam suprir a ausência do Estado naquele local. Então, o pluralismo jurídico, ele conecta a poliarquia, porque amplia a participação democrática para além das eleições, permitindo, então, que esses grupos tradicionalmente marginalizados tenham voz na produção normativa e tenham garantidos os seus direitos. Na prática, a combinação de poliarquia e pluralismo jurídico pode transformar o modo que nós entendemos hoje o que é democracia. A crise democrática atual, ela se manifesta numa desconfiança generalizada da população no governo, nas instituições e no avanço de regimes autoritários eleitos democraticamente. Isso ocorre porque muitas vezes a democracia ela é reduzida somente a processos eleitorais, sem garantir que sejam ouvidas todas as vozes. O reconhecimento de sistemas normativos alternativos, como o direito dos povos indígenas, o direito ambiental comunitário e práticas jurídicas informais de populações periféricas, pode contribuir e muito para essa democracia inclusiva. Um exemplo prático dessa intersecção é a própria justiça restaurativa, que busca resolver os conflitos de forma dialogada, considerando os valores pessoais e os valores comunitários. Em países como a Colômbia, a experiência de justiça indígena já foi reconhecido por algumas instâncias como legítima na resolução de disputa. Isso demonstra que a democracia ela não pode se basear apenas em instituições formais, mas deve interagir com mecanismos de participação direta. A partir disso, podemos concluir que fica evidente que a poliarquia e o pluralismo jurídico são conceitos complementares para a democratização. A poliarquia assegura participação e contestação política dentro das instituições, enquanto o pluralismo jurídico permite que a própria sociedade produza normas, aumentando essa inclusão social. A verdadeira democracia, ela não ocorre somente pelo voto, mas pela garantia de que todos os cidadãos, além de votar, tenham voz ativa na formulação das regras que regem suas vidas. Essa abordagem, então, no artigo, ela busca deixar claro que seria essencial para evitar que a democracia se torne uma estrutura excludente e formalista. Então, a convergência entre poliarquia e pluralismo jurídico reforça a necessidade de um modelo democrático que reconheça múltiplas formas de representação e participação, consolidando uma democracia não apenas inclusiva, mas substancialmente justa e plural. Obrigada, professora, pela oportunidade e uma boa tarde a todos. Muchísimas gracias por la presentación, Flavia. Vamos a dar paso entonces en el panel. Invitamos a la profesora Thais Cintia Caño de la Universidad Presbiteriana de Mackenzie para hacer su ponencia. Tal vez no se encuentra disponible. Vamos a pasar entonces a la siguiente ponencia. Todos me ouvem bem? Sí? Perfecto. Sim? Ahora sí, ahora sí. Excelente, ahí está. Sim, eu estou aqui, ó. Sí, sí, los escuchaba, pero ya está perfecto. Não, estou aqui, professor, estou aqui, ó. Aqui. Não me ouve bem?
Sí, ahora se Então escucha tá bom. perfectamente. Boa tarde a todos. Sim, Um prazer ouvimos bem. Desculpa, ouvimos bem, estar mas não com os conseguimos ver. colegas aqui. Não Sim, conseguimos ver então tá bem. você. É a doutora Paula e obrigada por avisar. Mas o vídeo está aberto, ó. Deve ser algum problema de conexão mesmo. Bem, então vou seguir aqui apresentando o meu trabalho. O meu trabalho, eu vejo que tem uma grande preocupação em relação também a essas crianças ainda não nascidas, que a nossa colega agora há pouco fez a apresentação, um tema bastante interessante aqui. Eu trabalho as crianças já nascidas, principalmente, que estão ingressando principalmente no ensino fundamental, Fundamental 2, ensino médio, e aí a preocupação que se desenha é como essas crianças serão assistidas, essas crianças serão assistidas se elas possuírem algum tipo de transtorno de aprendizagem, e como são muitos os transtornos hoje existentes, eu me concentrei no transtorno de espectro autista e no transtorno de no transtorno de déficit de Lamentablemente creo que está teniendo inconvenientes con internet la ponente, así que vamos a dar paso a la siguiente ponencia y en caso de que luego pueda retomar la conexión, podemos seguir con la presentación de la profesora Thais Medeiro. Perdón, Cintia. Vamos a pasar entonces a la presentación de la profesora Thais Medeiros de Sousa Bes, de la Pontificia Católica de Río Grande do Sul. ¿Se encuentra por ahí? Sim, professora, eu vou começar o compartilhamento. ¿Cómo no? Bienvenida. Mas eu acho que a Thaís anterior entrou agora. Ai, eu consegui. Desculpa, gente. Thais, Sim, no, sim. no te preocupes. Vamos a hacer lo siguiente porque no sé si es un problema de la conexión para no hacer la interrupción de la presentación. Si crees que se mantenga estable, continuamos con la presentación y si no, seguimos con las siguientes ponencias por el tiempo y luego al final retomamos con la tuya. ¿Te parece? Yo no consigo ver tu Sí, muy imagen. bien, gracias. Excelente. No, por favor, mil disculpas, Thais. Vamos a ver si podés Sí, mejorar la conexión y pasamos entonces a la profesora Thais Medeiros de Sousa. Yes. Certo, eu vou iniciar o compartilhamento aqui. Me ouvem bem? Sí, se escucha muy bien. Certo. Bem, dando prosseguimento aos trabalhos, hoje eu tratarei sobre polarização, mídia social e fake news. É o estudo de casos sobre a fake news do Pix no Brasil e seus impactos nos direitos humanos. Eu sou Thaís de Souza Bes e sou da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, no Brasil, mestranda atualmente. Bem, o meu trabalho foi dividido em introdução e, numa primeira parte, a fake news polarização, em conjunto com a informação. 2.1, a disseminação de fake news nas mídias sociais, mecanismos e alcance, polarização política e o uso estratégico da desinformação.
E na parte 3, o caso da fake news do Pix e seus reflexos nos direitos humanos, impactos sociais, econômicos e institucionais da desinformação, estratégias para o enfrentamento da fake news no contexto digital e conclusão. Bem, para fins de introdução, eu faço 2 questionamentos. Como explicar o compartilhamento em massa de fake news? E como a sociedade é tão facilmente enganada? Segundo dados de 2025 da We Are Social, o Brasil figura entre os países com maior tempo de uso diário das redes sociais, ocupando a 5ª posição no ranking global, sendo que mais de 1/3 dos usuários adultos, sendo 34,5%, utiliza essas plataformas como fonte primária de notícias. Ou seja, sem uma checagem uma checagem fidedigna das informações, ou seja, há um compartilhamento em massa de algo que não necessariamente é fato e possivelmente pode ser falso, né? Ou um conteúdo mentiroso. Então, esse comportamento é ainda mais acentuado em economias menos desenvolvidas, onde a busca por informações em redes sociais é significativamente maior, como ocorre na Nigéria, com 56,6% da população. Bem, as fake news são, então, um resultado da pós-verdade. E o que é a pós-verdade segundo a filosofia? Bem, é um fenômeno que ocorre ali a partir dos anos 2000, onde um estado social em que existia a indagação dos fatos, se eram verdade ou não, para daí em si compartilhar com outros, tem agora uma baixa influência, ou seja, dá vazão e lugar para crenças pessoais e um apelo emocional a determinada comunidade na sociedade. Ou seja, há um fácil compartilhamento e assim toma uma alta influência na sociedade. As pessoas não vejam mais de onde vem a informação e não buscam checá-la, mas sim, por exemplo, se recebem algum vídeo no WhatsApp, não se vai ao encontro de verificar se aquilo pode ser uma inteligência artificial ou não. Elas simplesmente compartilham em massa aquela informação. Bem, a disseminação de fake news nas mídias sociais, os mecanismos e alcance. Então, aqui, segundo a minha pesquisa, eu trouxe 3 elementos fundamentais que caracterizam a desordem informacional, que são os agentes, a mensagem e o intérprete. Bem, os agentes são os atores. Eles podem ser partidos políticos, grupos civis, militantes, organizações e serviços de inteligência. Já podem também ser motivacionados por uma questão financeira, política, social e psicológica. Enquanto na mensagem, nós temos um canal pelo qual a informação é produzida. Ela pode ser oral, como em discursos, palestras, textual, como artigos jornalísticos, e audiovisual, que é a predominância hoje em dia, que são imagens, vídeos e áudios. Então, como terceiro elemento, figuram os intérpretes, ou seja, aqueles que receberam e que replicam a informação sem saber de fato se aquilo é verídico ou não. Bem, damos então prosseguimento sobre o uso estratégico da desinformação. É uma disseminação que não ocorre de forma aleatória, mas sim de forma ordenada e pré-ordenada, é fortalecida dentro de grupos que compartilham crenças e visões semelhantes, ou seja, dificilmente alguém que pensa de determinado modo, como ele é instigado a pensar, vai ouvir pessoa que pense de um modo diferente, de modo que nem a discussão é vista dentro desses grupos. E, como resultado disso, há uma polarização, grupos cada vez mais divididos e distantes entre si, reforçando internamente suas convicções e rejeitando qualquer informação que contradiga sua visão de mundo. Bem, eu trago aqui também uma citação de Gustavo Le Bon, que ele faz, no livro Psicologia das Multidões, uma pesquisa muito grande sobre o que é o pensamento em massa, né? O massificado hoje em dia.
Ele fala que a afirmação pura e simples, desprovida de raciocínio e prova, é um dos meios mais seguros para fazer penetrar uma ideia no espírito das multidões. Ou seja, basicamente, ele afirma o que existe hoje em dia, um livro que foi escrito em 1800. Que aquela informação, quando ela vem, uma afirmação, que ela vem com repetição e com contágio, a partir do momento que é um compartilhamento daquela ideia, ela acaba em si se tornando uma verdade difícil de ser questionada, ou seja, as pessoas vão replicando aquele questionamento e não sabem mais o que é verdade ou não pela massificação do pensamento. Bem, o cerne da questão, então, é o caso da fake news do Pix no Brasil. Foi presenciado agora majoritariamente em janeiro de 2025, nos reflexos dos direitos humanos. Então, foi instituída uma instrução normativa, número 2.219 de 2024, da Receita Federal, que ampliava a obrigação de reportar transações financeiras acima de determinado valor à Receita, como, por exemplo, o Pix. Ou seja, as instituições financeiras, elas tinham essa obrigação de repassar, mas, na verdade, essa instrução normativa da Receita Federal, ela já vem sendo há muito tempo válida e aceita com outros tipos de transações, como é o caso do TED, do DOC, e assim por diante. Eles apenas ampliaram para também fazer valer o Pix. Ocorre que foram divulgadas inúmeras fake news sobre a taxação do Pix monitorar cidadãos e autônomos, principalmente a população mais vulnerável da sociedade, dizendo que os que recebiam por Pix iam pagar mais impostos, impulsionando uma disseminação do pânico, apesar da inexistência de qualquer norma criando tributo sobre operações via Pix. Ou seja, aqui foram feitos diversos vídeos e disseminadas várias fake news sobre essa instrução normativa até o momento em que ela foi revogada. Então, a partir do momento que houve a massificação e a disseminação dessas fake news, abriu margem para que criminosos desenvolvessem estratégias para enganar consumidores, como, por exemplo, o envio de mensagens falsas, informando a necessidade de regularizar ou isentar contas Pix para evitar nova tributação. Resultado foi a violação do direito à informação confiável e à segurança jurídica e institucional. Aqui, então, no contexto digital, nós vemos uma necessidade proeminente de adoção de mecanismos legais, institucionais e educacionais para mitigar seus impactos e proteger direitos fundamentais, especialmente educação midiática, ou seja, que as pessoas sejam capazes de entender que aquilo pode ser fruto de fake news ou não, principalmente agora, dando enfoque na inteligência artificial, que torna cada vez mais difícil determinar se um conteúdo é falso ou não. Transparência de plataformas digitais, fortalecimento de agências de verificação, como existem no Brasil o Lupa, Aos Fatos e Comprova, que não são muito conhecidos pela população, e a regulação de mídias sociais e políticas públicas de enfrentamento de informações fraudulentas. Aqui eu trouxe um print da plataforma Aos Fatos, que ela faz ali elenca algumas informações e diz se aquilo é fato ou não. Então, por exemplo, em primeiro lugar, nós temos Musk, não descobriu que Moraes tem imóveis de luxo nos Estados Unidos avaliados em 43 milhões. Isso foi declarado falso. E assim por diante, várias informações que foram declaradas falsas, mas que muitas pessoas ainda continuam compartilhando, achando que se trata de um conteúdo verídico. Bem, diante da minha conclusão, então, o combate às fake news deve ser multidimensional, equilibrando a preservação da liberdade de expressão com a necessidade de evitar danos sociais, principalmente com a questão que foi muito salientada por mim sobre a questão da massificação. Nós temos, no Brasil, por exemplo, 2 grupos políticos que não conversam entre si. Então, não tem como chegar a uma conclusão. As pessoas nem se ouvem hoje em dia. E não no Brasil, mas no mundo. As pessoas não se ouvem mais. E isso é extremamente prejudicial para o direito em si, né? Então, precisa equilibrar a preservação da liberdade de expressão com a necessidade de evitar danos sociais, econômicos e institucionais causados pela circulação massiva de informações falsas.
Agradeço ao Iberojur, a professora Natália, e fico à disposição. Muchísimas gracias por este trabajo tan interesante, Thais, sobre las fake news tan actual. Vamos a dar entonces paso a las siguientes ponentes, que son Leila Andresa Diseña y Fernanda Frankenberger, de también la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais. Bienvenidas. Olá, boa tarde, tudo bem? Aqui é a Fernanda, estou aqui junto com a professora Leila, né? Até vou pedir já para a professora Leila compartilhar a tela com a nossa apresentação, se puder. Enquanto isso, já vou começando com algumas breves apresentações aqui. Então, né, a professora Leila e eu somos duas professoras do PPG-COP, do programa de mestrado profissional em gestão de cooperativas da PUC do Paraná. E nós viemos aqui com uma proposta diferente, né, pelo menos do que vem sendo abordado aqui na apresentação, que ela aqui está falando, né, a gente vai falar sobre o compliance como uma ferramenta de direitos humanos em cooperativas, né, a experiência paranaense. Leila, a gente só está vendo o PowerPoint, não está vendo em modo apresentação, tá? Peraí. Uhum. Pronto. Ok? Eu estou vendo no modelo PowerPoint ainda. Mas, peraí. Bom, de qualquer forma, a gente está se deparando, né, com uma situação que todos nós acompanhamos na mídia, que a gente viu várias situações acontecendo com algumas cooperativas, especialmente do Rio Grande do Sul, falando que tinha trabalho análogo à escravidão, né? E aí a gente percebeu que essas cooperativas, a gente tem uma questão central lá, porque nós vemos muitas dessas cooperativas falando de compliance, falando de responsabilidade do negócio perante a comunidade, perante, né, os locais em que essas organizações estão inseridas, e ao mesmo tempo saindo mídia, né, falando sobre essa questão de compliance, enfim, né, né, problemas com relação aos direitos humanos. Então, isso nos levou a iniciar um projeto, né, que aqui, então, a gente vai apresentar, é um estudo preliminar que a gente está justamente moldando o projeto, coletando informações, né, para a gente poder realmente levar também soluções para as cooperativas com as quais nós trabalhamos em conjunto e também prezamos muito, né, pelo benefício e pelo avanço econômico que elas possam ter na sociedade, inclusive. Você pode passar o slide, Leila, para o próximo? Claro. E ele ainda está no modelo PowerPoint, mas acho que está... Pelo menos a gente consegue Não ver. está dando certo. Não está dando Tudo certo. bem. Desisto. Tudo bem. Desisto. Tudo bem. Deixa eu tentar aqui colocar a apresentação, então. Não está. Bom, aqui, acho que agora vai compartilhar. Bom, Deu certo. isso. Deu Bom, então certo. a gente, olhando, né, o cooperativismo e as cooperativas no Brasil em especial, é um ramo extremamente importante, né, um tipo de organização muito importante, e a gente classifica ela como organizações complexas e plurais, né? Nós duas estamos dentro de um mestrado que está dentro do grande guarda-chuva de administração, mas a professora Leila é advogada, eu sou da área de administração mesmo, e a gente se relaciona, então, dentro desse aspecto de cooperativismo, porque ele tem uma representatividade econômica, inclusive, né, muito forte, não só no Brasil, mas mundial. Tem muitas empresas muito grandes a nível global que a gente nem sabe, muitas vezes, que são cooperativas, né? Então, no Brasil, elas representam mais de 550 mil empregos, tem mais de 23 milhões de cooperados. No estado do Paraná, as cooperativas que são afiliadas ao sistema OCB, né, que é o OCEPAR, elas são mais de 220 cooperativas, também tem mais de 3 milhões de cooperados e mais de, acho que 140 mil funcionários, né, empregados. Então, quer dizer, é uma força econômica muito forte.
no Paraná, o cooperativismo do ramo agroindustrial é o mais forte que tem, então, e também nós vemos hoje um movimento cooperativista de instituições de crédito, né, muito forte também, como Sicredi, Sicobi, Cressol e várias outras, né, então estão se tornando muito conhecidas no mercado brasileiro, e isso leva, né, a gente a refletir sobre as necessidades atuais das cooperativas, né? Que demandas que elas têm, né? O que se espera que essas cooperativas tragam de fato para a sociedade, além, claro, da questão econômica, que é um ponto importante, né? Mas elas têm outros interesses. E esses interesses é o que moveu essa nossa pesquisa, né? Porque é claro que ela olha para a comunidade que ela está inserida, para o cooperado, né, para o desenvolvimento daquela comunidade, então, seguindo os 7 princípios do cooperativismo, mas ela também tem que atender às necessidades maiores, né? Por exemplo, questões de legislação, questões de compliance, inclusive, né, que a professora Leila vai comentar um pouco mais. Elas atendem a pautas de ODS e de ESG. Falando de ODSs, né, são 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. As cooperativas, elas se alinham a todas essas pautas, querendo ou não, né, porque elas estão inseridas no interesse comum, né, daquela comunidade em que elas estão inseridas. Então, quando a gente fala, em especial do ODS 8, que é trabalho decente e crescimento econômico, também elas também estão presentes ali, né? E elas podem se enquadrar em vários desses movimentos aqui. Nós temos também dentro do nosso programa do PPG-COP, a gente também faz várias iniciativas de formação junto às cooperativas, então nós temos formação de compliance, nós temos formação de ESG para as cooperativas, então isso, né, e a gente vê essa conexão muito na prática do que elas estão vivenciando, né? Quando a gente fala de ESG, são 3 siglas, né? São 3 letrinhas lá representando uma sigla, então a gente tem o aspecto ambiental, nós temos o aspecto social, também temos o aspecto de governança, e isso aqui tudo, né? Então, em especial dentro do aspecto de governança, a gente tem a questão de conduta empresarial, né? Como que a cooperativa também tem a sua condução do negócio, né? Que práticas de controle de gestão que tem. No aspecto social, nós temos os direitos humanos, que também faz parte desse olhar que a organização, aqui no nosso caso, cooperativas, também precisam ter para onde elas estão inseridas. E aí uma outra preocupação que nós temos é assim, ok, a cooperativa da porta para dentro, ela está fazendo muitas ações, a gente acompanha isso. Só que lá na porta para fora é a cooperativa, o cooperado, o associado que está lá na ponta, ele muitas vezes também contrata, né, ou mesmo a própria cooperativa, mas são contratadas empresas ou funcionários terceirizados. E é aí que começou a vir o problema, né? Porque o problema, a cooperativa, ela está preocupada com isso, mas em que medida que o terceirizado dela também está preocupada, né, em fazer essas ações que estejam voltadas para as práticas e para o que a cooperativa está entendendo como relevante, né? Então, eu passo a palavra agora para a professora Leila, né, que vai dar continuidade aqui na apresentação. Ok. Obrigada, professora Fernanda. Professora Natália, obrigada pela acolhida. Deixa eu contar um pouquinho sobre a PUC Paraná e como que nós estamos trabalhando isso lá como pesquisa, né? As cooperativas são tudo isso que a professora Fernanda falou, são realmente uma força motriz de desenvolvimento econômico, social, mas são instituições humanas. Enquanto instituições humanas são falíveis e sujeitas ao oportunismo alheio. E é para isso que as políticas de compliance são tão importantes, é por isso que são tão importantes para as cooperativas hoje. Se tornaram uma prioridade e o Estado do Paraná ele é pioneiro nessa iniciativa, né? Tanto que criou um programa, né, de compliance do cooperativismo paranaense que se tornou um programa nacional. E hoje ele é subsidiado, inclusive, pela representação nacional das cooperativas, que é a OACB. O que levou a isso e como que essas políticas de compliance podem ajudar a prevenir violações de direitos humanos, especialmente? Primeiro que as cooperativas, assim como qualquer outra instituição que trabalhe com o mercado, estão sujeitas à teoria do lastro, né? A teoria da integridade,
é o famoso diga-me com quem andas e te direi quem és, né? Ou seja, não basta fazer tudo certo internamente, eu ainda preciso me preocupar com os meus parceiros de negócio, com os meus fornecedores, com todas as pessoas que têm algum tipo de relacionamento com essa cooperativa. E o compliance, ele justamente, as políticas de compliance trazem esse controle documental, que é crucial. Então, na hora de contratar, seja lá qual for o serviço, seja qual for a parceria, eu preciso fazer um controle documental, né, estudar a vida pregressa desse empreendimento, para saber se ele está afinado com os meus valores. E isso, veja que é um grande avanço, porque há poucos anos atrás, o que se tinha era o custo, né? É barato? Então vamos contratar. Não é mais assim, né? Não basta ser viável economicamente. Eu preciso que tenha ética e reputação impecáveis, tanto quanto a minha. E essa virou uma preocupação, porque não é tão simples quanto aparenta, né? A gestão de terceiros faz parte, é um dos pilares do compliance, e é um grande nó, porque realmente só uma cooperativa do Paraná tem mais de 300 alojamentos vinculados a ela em gestão de terceiros. Isso significa 300 lugares além do estabelecimento da cooperativa para fiscalizar as condições de moradia, né? Se são dignas efetivamente. Isso não é um trabalho simples de se fazer num universo, né, de 30 mil, por exemplo, 30 mil cooperados, são 30 mil propriedades além da própria cooperativa, né? Então, são vários detalhes que nós precisamos, né, colocar em evidência. Trace o código de conduta também, que é onde você coloca o que se tolera e o que não se tolera, e aqui é muito claro, a gente já pode perceber nas leituras dos primeiros códigos a presença, né, do intolerável trabalho indecente, o trabalho degradante, o trabalho infantil, o trabalho em condição análoga de escravidão, os assédios, o combate aos assédios. O canal de denúncia, já que não adianta só prevenir, eu também preciso detectar os problemas. E questões de segurança do trabalho, né? Você ter água potável, banheiro químico, são situações necessárias para que se possa trabalhar com dignidade, dentro e fora da cooperativa, sendo empregado ou não. A responsabilidade é a mesma, né? Pode passar para o próximo slide. E aqui no Paraná, o que a gente tem visto é isso, uma preocupação com o mundo real, não só com o que deve ser, com a parte documental. E isso tem se provado com os trabalhos de mentoria, tanto de ESG quanto de compliance, né, pelo Programa Paranaense de Compliance, e também com a cautela que nós temos hoje com gestão de terceiros. Então, exemplificando esse trabalho, nós tivemos no ano passado a edição de uma cartilha de integração de terceiros às plantas industriais de cooperativa, comprovando-se que está nas práticas de due diligence realmente é real, né? Tem veracidade. Se aquele certificado de NR que diz que a pessoa pode trabalhar em altura realmente é verdadeiro e a pessoa tem as habilidades necessárias. Então, de uma forma ou de outra, o que a gente tem visto é um esforço muito grande das cooperativas para cumprir todas as normas, para fazer com que elas sejam um ambiente agradável e favorável para que as pessoas tenham renda, tenham trabalho, e principalmente um ambiente de combate a formas degradantes de trabalho. Então, essa é a nossa apresentação, é o início de uma grande pesquisa que vem por aí, né? Então, assim, é um cenário, é uma apresentação de cenário no primeiro momento, e ficamos à disposição, muito gratos por essa oportunidade, e ficamos à disposição. Muito obrigada. Muchísimas gracias, profesoras Leila, Fernanda, de la PUC Paraná, por esta presentación sobre el compliance como una herramienta fundamental para la defensa de los derechos humanos. Muy agradecidas por su presencia. No, por favor, vamos a darle paso ahora a la presentación de Jorge Luis Valenga Filho, José Everton da Silva y Marcos Vinicius Viana da Silva. Ellos son de la Universidad do Vale do Itajaí, del Valle de Itajaí, imagino. Así que les damos la bienvenida. Si están por ahí, algunos que represente
la universidad para la ponencia, y si no, vamos a dar lugar a la próxima presentación de Víctor Salino, de Moura Essa, y Renata Miranda de Oliveira, de la Pontificia Católica de Minas Gerais. Boa tarde, olá, professora, cumprimento a todos. Olá, O professor Vitor não irá comparecer hoje, mas só que eu vou fazer a apresentação por nós dois, tudo bem? Excelente, bienvenida y todo tuyo al auditorio. Bom, o nosso estudo, ele trata basicamente do devido processo legal. Do devido processo legal como um princípio reconhecido por diversos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. E a gente destaca também que o devido processo legal se refere a uma cláusula geral, ou seja, ele é, em certa medida, vago e impreciso semanticamente. E diante disso, as definições que lhe são atribuídas, né, podem acabar variando em diferentes contextos jurídicos e políticos. Então, por vezes, pode haver variações em relação àquilo que é considerado como devido processo legal, especificamente no procedimento de deportação sumária de imigrantes, que é o objeto do nosso estudo, além do devido processo legal. Por exemplo, um Estado, na sua soberania, pode entender que o devido processo legal estaria sendo observado, mesmo se ele reduzisse para 24 horas o prazo para interposição de recurso pelo imigrante, enquanto alguma corte internacional, por exemplo, pode entender que o devido processo legal estaria sendo violado nesse mesmo caso. E é justamente por isso que o devido processo legal consiste em um conceito aberto, né? Sendo vago e impreciso semanticamente, de modo que as suas definições podem variar em certa medida. E só fazendo aqui um adendo, o procedimento de deportação sumária, ele consiste na retirada acelerada, na retirada rápida de imigrantes de um estado quando verificadas determinadas hipóteses, sem que muitas vezes sejam fornecidas informações claras acerca dos motivos, sem que seja oportunizada a defesa plena em um tempo razoável, em alguns casos, sem que seja conferido sequer o direito ao recurso ao imigrante, ou pelo menos um prazo razoável para que ele possa recorrer. Então, basicamente, o objetivo geral da nossa pesquisa é demonstrar que, ainda que o devido processo legal se trate de um conceito vago, a soberania dos estados na delimitação do seu significado deve ser limitada, quanto no procedimento de deportação sumária são mitigadas garantias reconhecidamente abarcadas pelo devido processo legal, segundo os instrumentos internacionais que versam sobre direitos humanos. E para atingir o objetivo desse estudo, né, foi necessário analisar inicialmente a história do devido processo legal, sendo que ele surgiu na Inglaterra com a Magna Carta de 1215. Inicialmente ele era denominado Law of the Land, e foi previsto como uma resposta aos abusos do poder do monarca, ou seja, ele buscava proteger os nobres contra os abusos do poder real. E a partir de 1354, a expressão Law of the Land foi substituída por Due Process of Law, que é o que a gente conhece como devido processo legal, né, traduzindo. E as garantias previstas na Magna Carta foram estendidas pelo parlamento inglês, de modo que elas passaram a não se restringir apenas à nobreza. E, posteriormente, os colonizadores ingleses levaram a Magna Carta para as colônias britânicas na América, de modo que o devido processo legal ele foi posteriormente incorporado por 2 emendas na Constituição dos Estados Unidos, a 5 e a 14. E com o passar do tempo, nos Estados Unidos, o devido processo legal passou a englobar não apenas uma dimensão processual, mas também uma dimensão substancial. E a primeira vez que isso aconteceu foi em 1856, em um caso no qual o Tribunal de Nova York ele invalidou uma lei estadual proibindo o uso de álcool, argumentando que o devido processo legal protege também o conteúdo da legislação, que ele não está relacionado apenas ao procedimento. Então, basicamente, diante de todo esse histórico, a gente pode perceber que, assim como já diz Karina Esposato, que é uma professora da Universidade Federal de Sergipe, a construção do que é o devido processo legal é uma obra eternamente em progresso e que ele é uma genuína cláusula geral a ser preenchida pela experiência histórica.
Ou seja, o devido processo legal, ele não tem um conceito pronto e acabado, ele está em constante construção. E dessa forma, né, o entendimento do que seja o devido processo legal pode acabar variando, ainda que em alguma medida, no âmbito interno de cada um dos estados, bem como no âmbito da corte e dos tribunais internacionais, dependendo, né, dos diferentes contextos jurídicos e políticos. Mas o fato de que o devido processo legal se trata de uma cláusula geral significa que um Estado, na sua soberania, pode mitigar no procedimento de deportação sumária garantias que são reconhecidamente abarcadas por essa cláusula geral, segundo os instrumentos internacionais de direitos humanos? Por exemplo, no Brasil, a revogada Portaria 666 de 2019, editada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, autorizava a aplicação do Instituto da Deportação Sumária quando verificadas determinadas hipóteses, prevendo um prazo de apenas 48 horas para que o imigrante colhesse as provas necessárias e apresentasse a sua defesa, e um prazo de 24 horas para a interposição de recursos somente. E pouco tempo depois, essa portaria foi revogada, substituída por outra, pela Portaria 770 de 2019, que aumentou para 5 dias o prazo para apresentação de defesa, e também o prazo para interposição de recurso foi aumentado para 5 dias, nesse caso da deportação sumária. E agora vamos supor que a Portaria 666 de 2019 ainda estivesse valendo, que é aquela que previa 48 horas para apresentação de defesa, 24 horas para interposição de recurso. Embora o Estado pudesse entender que o devido processo legal estivesse sendo respeitado, né, mesmo diante desses prazos muito exíguos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, poderia não entender da mesma forma, justamente porque o devido processo legal consiste em um conceito aberto, né, cuja definição possibilita certas variações, ainda que poucas. A Corte poderia entender que esses prazos muito exíguos mitigam ou mesmo impossibilitam o exercício da defesa plena. Garantia essa que é reconhecidamente abarcada pelo devido processo legal, segundo a Convenção Americana de Direitos Humanos, no seu artigo 8º, que garante que todos têm o direito de ser ouvidos dentro de um prazo razoável. Então, no procedimento de deportação sumária, um Estado não respeita de forma plena as garantias que são reconhecidamente abarcadas pelo devido processo legal, segundo os instrumentos internacionais de direitos humanos, entende-se que, na conclusão do estudo, que é sim possível mitigar a soberania desse Estado na definição do que seria o devido processo legal, ainda que ele se trate de uma cláusula geral. E isso porque a soberania, a ideia, né, de soberania absoluta é obsoleta e insuficiente para a proteção dos direitos humanos, de modo que esse conceito de soberania clássica precisa ser flexibilizado para que os direitos humanos sejam efetivamente protegidos. Basicamente é isso. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer à professora Natália e a todos aqui presentes. Muchísimas gracias, Renata, por tu presentación, excelente en tiempo y en calidad, muy amable. Voy a invitar otra vez a la profesora Thais Carnio a ver si se han mejorado sus condiciones de conectividad y puede hacer su presentación. Vocês conseguem me ouvir agora? Sí, ahí se escucha muy bien. Sí, ahí se escucha muy bien. Então também. Eu vou manter, então, a câmera desligada, porque eu acho que se eu ligar a câmera, o som não vai ficar tão nítido. Bom, vamos lá. Enfim, o meu objeto de estudo, eu sou a professora Thais, sou formada em doutorado pela PUC São Paulo e sou professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e o meu trabalho, ele versa sobre os normativos brasileiros atinentes àquelas crianças que são portadoras de alguns transtornos, especificamente o transtorno do espectro autista e o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Esses dois transtornos são transtornos que abalam bastante a criança no seu dia a dia, na escola, não só na escola, mas principalmente. Algumas vezes, os pais apenas detectam que a criança
tem alguma coisa diferente, a gente diz que ela não é neurotípica quando ingressa na fase escolar. Bem, e em relação a isso, há necessidade de que haja proteção a essas crianças, amparo a essas crianças, para que elas possam acompanhar o dia a dia escolar minimamente, não é? Porque a depender da intensidade do espectro, algumas crianças elas frequentam mais por questões sociais a escola, porque elas têm um comprometimento cognitivo muito sério, muito afetadas, não é? São principalmente os portadores do espectro autista de nível 3. Os portadores de nível 1 e nível 2, eles já conseguem ter um acompanhamento muito melhor, porque nem sempre há esse comprometimento cognitivo, mas faz-se necessário o acompanhamento de uma assistente de classe, de alguém que esteja ali facilitando o dia a dia dessa criança em sala de aula. A mesma coisa acontece com as crianças portadoras do déficit de atenção e hiperatividade, sendo que esse tipo de transtorno, ele pode ter apenas o déficit de atenção, apenas a hiperatividade ou ambos conjugados. Claro que o quadro mais crítico é a conjugação da hiperatividade com o déficit de atenção. Também essas crianças precisam de um acompanhamento especial, precisam ter ali ao seu lado alguém que seja um elemento facilitador do crescimento cognitivo dela. E aqui no Brasil, nós temos algumas leis específicas que podem auxiliar nesse caminho. Em relação, principalmente, às questões ligadas ao espectro autista, nós temos uma lei de 2012, a Lei 12.764, que ela define quem são essas pessoas, o que elas precisam ter em termos de sintomas para que sejam entendidas como portadoras do espectro, e mais, elas caracterizam as pessoas portadoras do espectro autista, dessa situação, como aquelas que necessitam de uma ampla proteção. E essa ampla proteção começa nessa lei de 2012, mas ela se estende também para o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vem um pouco depois, em 2015. Nós chamamos de Estatuto da Pessoa com Deficiência a Lei 13.146, essa que ela é mais enfática para assegurar e promover as condições de igualdade das pessoas com deficiência. E como nós falamos agora há pouco, os portadores de espectro autista, eles são enquadrados no rol de pessoas com deficiências. Então, especificamente para eles, o que a gente percebe, né? A gente percebe que há diversas formas de facilitação do dia a dia. Então, eles têm a possibilidade de ter um transporte diferenciado, um transporte coletivo assistido, locais de embarque e desembarque também diferenciado. E aí faz com que a gente tenha... só um minutinho para eu ler aqui o chat, só um minutinho. Sim, pode deixar. Então, essas questões, elas são elementos facilitadores para o dia a dia dessas crianças que passam por uma série de limitações, de problemas no dia a dia para um acompanhamento geral do que elas precisam. Bem, concluindo aqui a análise que foi feita, os normativos, eles são bastante bem intencionados, eles são completos, mas, infelizmente, o que nós notamos é que, principalmente nas escolas públicas, não há elementos financeiros suficientes para viabilizar isso. Então, esse é um ponto que ainda carece de nós termos recursos para viabilização dessas boas iniciativas que foram tomadas, principalmente com relação a esses dois normativos. Obrigada, professora Natália. Muchísimas gracias, profesora Thais. Qué bueno que pudimos escuchar la presentación, muy amable por eso y por los
pudimos solucionar el tema de los inconvenientes técnicos. Me toca ahora dar paso a mi presentación, mi autopresentación. Voy a compartir una presentación, valga la redundancia, voy a tratar de ser lo más breve posible. Mi filiación es en la Universidad de Buenos Aires y también soy profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Belgrano. Voy a un poco cerrar este panel en donde hemos pasado por varios temas, haciendo referencia a la protección de los derechos humanos en el nuevo orden mundial, y voy a puntualizar en el caso del desplazamiento forzoso. La protección de los derechos humanos es un pilar fundamental para la justicia y la dignidad, y sabemos que enfrenta desafíos sin precedentes, y los vimos a lo largo del panel sobre las distintas temáticas que aborda las distintas áreas del derecho. Por eso, en esta breve presentación, lo que voy a explorar es acerca de si los derechos humanos requieren de una reconceptualización para poder responder a las nuevas realidades del sistema internacional. Vivimos en un momento de transición en el orden internacional, en el cual los principios, acuerdos sobre derechos humanos que fueron desarrollados en la segunda mitad del siglo XX muestran sus limitaciones. En este momento, la comunidad internacional, que estaba afectada por los errores de la Segunda Guerra Mundial, se unió para crear un estándar universal con instrumentos claves como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero aunque ese modelo ha sido esencial, tenemos que reconocer que hay fenómenos como la globalización, el cambio climático, la revolución tecnológica, que están transformando de manera enorme lo que entendemos y aplicamos en función de estos derechos. Entonces, el impacto que tienen estos fenómenos presentan desafíos que van más allá de lo que el sistema tradicional de derechos humanos puede manejar. La globalización, por ejemplo, ha acercado a las naciones, pero también ha exacerbado las desigualdades, tanto económicas como tecnológicas, y generan nuevas formas de explotación y de discriminación. Entonces, si a esto le sumamos el cambio climático y sus repercusiones, la irrupción de las nuevas tecnologías, podemos decir que este primero genera crisis que obligan a millones de personas a desplazarse, mientras que la tecnología plantea dilemas éticos sobre la privacidad de datos, el acceso equitativo a dichas tecnologías. Para poder ilustrar un poco las limitaciones o estas limitaciones, vamos a pensar en el desplazamiento forzoso como un problema que afecta a millones de personas y que expone la vulnerabilidad de ciertos grupos frente a los desastres naturales y a los conflictos. Los tratados sobre refugiados y otros instrumentos de protección fueron diseñados en una época en que los desplazamientos masivos no estaban vinculados al cambio climático o a la pobreza estructural. Sin embargo, hay millones de personas que se ven obligadas a dejar sus hogares por esas razones, quedando fuera de los marcos tradicionales de protección, lo que genera una suerte de vacío legal. Aunque los derechos de estas personas están consagrados en el ordenamiento vigente, en la práctica la protección no resulta la adecuada. En algunos casos, porque los países no cuentan con los mecanismos sólidos para poder hacer cumplir estos derechos. Y en otros casos, los sistemas de protección, aunque sean robustos, están sujetos a decisiones políticas que limitan el alcance de la protección según los intereses nacionales. Entonces, esta politización del sistema reduce esa capacidad de protección efectiva y evidencia esa necesidad de un sistema que no dependa de las prioridades de cada Estado. Entonces, frente a estas problemáticas, la respuesta no puede ser aislada o fragmentaria. Los desplazamientos forzados requieren de la cooperación internacional, y una cooperación que sea sólida y una coordinación entre las distintas agencias especializadas, los gobiernos y los actores no estatales. O sea, que permitir integrar estos diversos actores, la comunidad internacional puede dar una respuesta a estas crisis de manera más ágil y efectiva. Por supuesto que esto requiere de un enfoque holístico que entienda las crisis humanas como fenómenos complejos y globales. Los tratados de derechos humanos que fueron diseñados para abordar los problemas específicos de la época, tal cual como lo dijimos antes, hoy
requieren de una revisión que los haga un poco más sensibles a estos problemas globales emergentes. Por ejemplo, el Pacto Mundial sobre Refugiados empieza a integrar un poco estas disposiciones para poder proteger a las personas desplazadas por el cambio climático, y esto sin duda resulta en un avance que debe ampliarse y replicarse para poder incluir algunas otras causas de vulnerabilidad, como el caso de la pobreza estructural. Por eso que el enfoque tradicional de los derechos humanos, que ha sido este de respetar la soberanía de cada Estado, lo que ha creado también ha sido algunas limitaciones para poder enfrentar problemas que requieren de soluciones más amplias, ¿no? Como que la soberanía es fundamental, no debería ser una barrera para la cooperación internacional en temas de derechos humanos. Para problemas como el desplazamiento forzoso o el cambio climático, necesitamos de ese enfoque que permita que los estados trabajen juntos hacia soluciones que sean verdaderamente globales. La mera existencia de estos mecanismos internacionales no garantiza la protección efectiva. Por eso la protección real y genuina de los derechos humanos en el siglo XXI requiere no solo de fortalecer los sistemas actuales, sino también de adoptar enfoques más innovadores. Un poco para cerrar esta presentación y también dando lugar ya al cierre del panel, quiero enfatizar que los desafíos que hoy requieren una acción decidida y responsable de la comunidad internacional, porque la protección efectiva de los derechos humanos en el siglo XXI demanda de una adaptación profunda y un compromiso genuino de los estados y de los distintos actores internacionales. En un contexto donde emergen transformaciones sociales y políticas, tenemos que renovar los enfoques de protección para que puedan responder a estas realidades complejas, estos fenómenos multidimensionales, y poder asegurar una defensa real y efectiva de la dignidad humana. Les también agradezco enormemente que me hayan dado el espacio para poder también hacer esta presentación, que traté de hacerlo lo más breve posible para cumplir con el tiempo que fue estipulado para este panel. Y un poco para dar cierre del panel, podemos concluir que hemos recorrido un análisis profundo sobre los distintos desafíos que enfrentan los derechos humanos en este contexto global actual, desde los niños y niñas de adopción hasta las crisis de los desplazamientos forzados y la necesidad de observancia del debido proceso legal en la deportación sumaria de inmigrantes. Y con esto queda claro que la protección efectiva de la dignidad humana exige estas respuestas jurídicas que sean innovadoras y sobre todo el compromiso de la comunidad internacional. Por eso cierro este panel un poco con una invitación a la reflexión y también, por supuesto, a la acción. Nosotros como operadores jurídicos necesitamos reafirmar el valor de la cooperación internacional como un pilar, ¿no?, en un mundo en el que los derechos humanos se tornen una realidad tangibles para todos. Les agradezco profundamente a todos nuestros distinguidos panelistas por su aporte tan valioso en este congreso. También, por supuesto, a la organización, a Iberosur, a la Universidad Mercatorum, y damos punto de cierre a este encuentro, esperando que no sea el final, sino el inicio de nuevas discusiones y esfuerzos conjuntos. Les agradezco profundamente.